Os melhores startup hunters, né, que são as pessoas que estão caçando as soluções dentro das corporações, são aqueles que estão envolvidos em comunidade. E é uma coisa que eu tenho visto muito pouco. Então, assim, a comunidade, a corporate, ela abre o desafio e ele fica ali e ninguém fica sabendo e não circula. Então, eu acho que isso é uma boa prática que deveria ser feita. A pessoa que trabalha com inovação aberta, ela precisa se envolver com a comunidade. E a gente não está falando aqui de se envolver politicamente ou de assumir iniciativas, mas como é que você vai conhecer as pessoas se você não está nem onde elas estão? Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do PRcast, o seu videocast que fala sobre inovação e todo o ambiente de startups do Brasil. Aqui você sempre vai encontrar convidados que vão trazer temas, conhecimentos, debates sobre as mais variadas vertentes do ecossistema de inovação. Pode ser investimento, pode ser empreendedorismo, pode ser comunidades. A gente sempre vai trazer pessoas aqui que vão te agregar conteúdo. Essa é uma certeza que nós temos. Se você quiser acompanhar todos os episódios do PRcast, fique esperto nas nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho nos nossos perfis, mas também ative as notificações nas plataformas, principalmente o YouTube e nas plataformas de áudio que a gente também disponibiliza por lá. E hoje não era diferente. A gente trouxe uma convidada que vai dar uma aula sobre empreendedorismo no Brasil, alguém que praticamente começou os trabalhos, está aqui há muito tempo. Laura, não brigue comigo, mas nossa convidada hoje é Laura Gurgel. Muito bem-vinda, Laura. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui no PRcast. É uma honra estar aqui com vocês. Eu gosto muito da ideia de compartilhar. E acho que é bom a gente sempre debater temas que são importantes para o ecossistema e para a comunidade, porque é isso que faz com que os empreendedores evoluam e o resto do ecossistema, os outros atores também. Boa. A gente normalmente pede para as pessoas falarem o seu currículo. A gente vai tentar falar aqui. Eu vou tentar falar de cabeça, vou improvisar, para lembrar os vários empregos que você diz que tem. Mas a Laura é uma pessoa ativa do ecossistema, né? Para você que não é tão próximo do ecossistema de startups e inovação, a Laura tem várias posições importantes. Mas ela, além de ser sócia fundadora do Clube de Negócios, né, ela também é uma das avaliadoras do Shark Tank desde 2017, né, Laura? Isso. Mas já passou pela área de inovação aberta do Banco BV. Ela é head de operações da Insper Angels. Estou falando certo? Até agora vai me corrigindo. Isso, tá certo. É professora na FIAP. Isso. Que curso que você dá? É na área de MBA? Na FIAP? São nos MBAs e a disciplina em que eu participo é a disciplina do TCC dos alunos. Então, não existe um curso específico. Entendi. São sempre... É uma disciplina que é comum a todos os cursos, que é a disciplina de empreendedorismo e inovação e que se converte na competição que a FIAP promove todos os anos, que é o Startup One. Oh, que legal, que bacana. E, além disso, você é formado em Relações Internacionais, não é isso? Isso. E tem uma pós-graduação em Business Innovation e Change Making, certo? Isso. Esqueci algum dos vários chapéus que você tem? Não. Então, Tá ótimo. podemos começar? Podemos. Depois dessa capivara, né, que a gente estava brincando, acho que podemos começar. Laura, muito obrigado mais uma vez. A gente, aqui no PRcast, gosta de falar de maneira segmentada sobre vários assuntos, mas não dá para começar o papo contigo diferente sem falar de momento do ecossistema que a gente está vivendo. Normalmente a gente fala de começo, conta a sua trajetória, mas com você eu quero começar pelo momento. Atualmente, a gente está em 2023, esse videocast está sendo gravado em julho de 2023. Eu queria que você desse a tua opinião, a tua análise. O que a gente está vivendo no Brasil? A gente tem uma onda de layoffs acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não está faltando dinheiro para startup, o dinheiro só está entrando de maneira mais racional. A gente já tem um ecossistema aí maduro, com mais de 10, 12, 13 anos de maturação. Um monte de eventos pipocando, um monte de hub de inovação, as corporates prestando atenção. Como é que você olha esse ambiente e avalia assim, para quem é entrante, para quem está querendo entrar no mercado das startups ou para quem está mais ainda no começo? O que você consegue dar de avaliação de momento? Eu acho que a gente está passando por um momento de transformação. A volta da pandemia, que a gente saiu da pandemia, então a gente está voltando à vida agora, depois da pandemia, faz com que as pessoas queiram interagir muito mais. Então você vai começar a ter trocas mais intensas. Como você disse, está pipocando um monte de evento e eventos de formatos diferentes em lugares diferentes.
Então, eu sinto que o ecossistema está saindo um pouco do eixo. Ainda é um movimento lento, a gente sabe que são coisas que demoram um pouco para acontecer, mas tem uma movimentação vindo de vários lugares diferentes. Então, a gente tem programas incríveis acontecendo agora, para quem está entrando e para quem já está aqui há algum tempo, como o Inova Amazônia, por exemplo. O Inovativa tem feito bastante esforço para trazer startups de várias áreas diferentes do Brasil, várias regiões, em estágios diferentes, para conectar com empreendedores, entre si ali, com investidores, com mentores, enfim. Você tem uma gama de coisas acontecendo e... eu sinto que em algumas comunidades em particular, a gente já tem um momento em que começa a ter uma escassez de pessoas chegando. Então, a gente já está com um grau de maturidade maior, mas não entra na base. E isso começa a ser uma dificuldade, porque esses empreendedores vão crescendo, enfim, vão saindo, porque precisam se dedicar mais aos negócios. E a gente tem em outras regiões muita coisa de base acontecendo e esses negócios começando a amadurecer. Então, isso dá para a gente um panorama bem complexo. A questão agora é como é que a gente faz para reunir essas pessoas de lugares diferentes, com graus de maturidade e experiências diferentes, para que isso se catalise em mais conhecimento, mais desenvolvimento. Quer dizer, a gente está vivendo um momento de capilarização das iniciativas. Sim. O ecossistema antes era muito concentrado nos principais polos, e o que você está vendo é uma capilarização pelo Brasil todo, que é um país com dimensão continental. Então, na tua avaliação, isso é um movimento que tende a se maturar, ou você entende que já está disseminado, que não tem volta, que isso é só uma coisa que já começou e já está no caminho final? Eu acho que ainda... Se eu dissesse para você, acho que a gente está em metade do caminho. Tá. Né? Nem lá e nem cá. Então, a gente tem, por exemplo, as corporates se envolvendo muito mais com as startups, um movimento de inovação aberta ganhando muita força. Muitas das corporações agora entendem que não é sobre pilotos grátis, então, que eu preciso pagar por isso, que eu preciso ajudar esses empreendedores de certa forma. E a gente tem essa capilarização muito com o movimento aí, puxado pelo Sebrae. Eles têm feito um trabalho incrível nesse sentido. Muitas comunidades locais agora... tracionando as operações, as atividades e fazendo com que esses empreendedores se localizem, né? Entendam onde eles estão, como chega, o que precisa fazer, próximos passos. Então, se a gente está nos eixos ali no momento de maturidade mais avançado, né, nos grandes polos, nessas outras capitais, vamos dizer assim, ou nesses outros estados, a gente começa a ver um movimento agora desses grupos se juntando, se fortalecendo e começando esse processo de desenvolver os empreendedores internamente para poder conectá-los com o resto do país. Comunidade é uma palavra que está na moda, né? Inovação aberta também. Sim. Você é a pessoa que eu conheço que mais entende conceitos, aplicação de comunidade. Para mim, você é uma referência na área. Mas, para as pessoas que estão assistindo, talvez elas não saibam qual é a definição correta de uma comunidade de empreendedorismo, seja ela qual seja, ou esteja onde estiver. Na tua visão, o que define uma comunidade? O que é uma comunidade? Uma comunidade, eu sei que vai parecer muito óbvio, mas muito óbvio para a gente que já está no Sim. meio, né? Uma comunidade é um grupo de pessoas que se reúne, não necessariamente num lugar físico, mas se reúne com uma certa frequência ou com uma periodicidade, que tem seus próprios rituais e que tem um senso de pertencimento e um propósito comum. Então, quando a gente fala de comunidades de empreendedorismo, a gente está falando necessariamente de pessoas que querem empreender ou que se envolvem com esse tipo de atividade e que querem estar juntas ali, debatendo, trocando, fazendo negócios, o que quer que seja. Quando a gente fala do ecossistema de startups, por exemplo, a gente tem várias comunidades diferentes. O ecossistema nada mais é do que uma grande comunidade orientada para startups. Então, você vai ter desde o empreendedor que está trabalhando ali com inovação e que está desenvolvendo um negócio normalmente de base digital, até grandes empresas, órgãos do governo, instituições ali que podem ser público-privadas também, mas todo mundo olhando para esse tema em particular. E essas reuniões, elas, né, essas rituais, reuniões periódicas, vão acontecer em vários formatos. Então, tem alguns estados que tem, por exemplo, o Silicon Drinkabouts, que é um encontro ali para networking mesmo, para as pessoas poderem falar. Você vai ter eventos como o Startup Weekend, que tem muito de trabalhar essa base. E você vai ter grandes eventos como o Neon, que aconteceu no Nordeste, como o Case, que acontece todo ano, onde você reúne gente do Brasil inteiro mesmo, em vários graus, de vários perfis, para que elas possam trocar. Então, é uma grande reunião ali, onde a gente vai cultivando esse relacionamento de maneira física, mas que também pode se dar de maneira digital, se você tem recorrências. Tá. E quem quer participar de uma comunidade, existe alguma regra? Existe alguma lista de espera? Como é que alguém que
não conhece, ou tem a sua startup ali quietinha, não sabia da existência das comunidades, quer participar, quer estar mais engajado. Existe algum segredo para se começar isso? O Google. Baita segredo. A verdade é que quando a gente se quer entrar numa comunidade, a primeira coisa que você vai fazer, de fato, é procurar eventos. Ou procurar... Eu sei que já está até um pouco cringe, mas procurar grupo de Facebook onde as pessoas conversam. Grupos de WhatsApp, grandes aglomerações ali, onde você vai ter discussões sobre esse tema. Para quem está na coisa do ecossistema de empreendedorismo e inovação, né, que está envolvendo nesse assunto, uma ótima ferramenta é o Catalisa, que é do Sebrae. Então, é um grande hub de hubs, e ali você vai encontrar de tudo, desde convites para programa de aceleração, com suas especificidades, eventos como um todo, até perfis das comunidades mesmo, para que você possa se engajar. E a partir daí é saber quais são as práticas daquela comunidade, entender se aquilo faz sentido para você, e tentar, né, cumprir ali o combinado para você poder também fazer parte daquilo e ser aceito como parte do grupo. Não adianta, vamos dizer, um grupo que tem algumas regras de comportamento ou de conduta, você chegar lá... Entendi. Batendo todo mundo. Né? Não é bem assim que funciona. Eu acho que é como tudo na vida, né? Você precisa primeiro entender para depois atuar. Né? A vida em sociedade. A vida em sociedade. Exato. E aí eu vou pular, então, para inovação aberta, ou em inglês, como muita gente fala, algumas corpos, Open Innovation. Qual que é o conceito elementar de inovação aberta? O que isso significa? Inovação aberta, ela está muito ligada em cocriação. Né, de fazer as coisas em parceria. Então, por exemplo, um momento onde uma grande corporação entende que vale muito a pena contratar uma solução externa, e aí normalmente a gente tem as startups trabalhando com isso, para resolver dores internas ou para criar novos modelos de negócios, novos produtos, o que quer que seja. É criar junto. Né? Então, normalmente, a corporação ela se abre, obviamente ela vai ter suas burocracias, ela vai ter sua própria metodologia, mas ela se abre para trazer esses players de fora, trazer essas startups que sejam, para cocriar ou para que elas possam ajudar na solução de problemas internos. Então, tem muito, por exemplo, um movimento que está numa fase inicial, mas que é muito frequente, é o de automação de processos. Então, é a corporação entendendo, por exemplo, que ela precisa automatizar algumas coisas, algumas operações, algumas atividades que seja, para que seus colaboradores trabalhem melhor ou com mais qualidade, enquanto vai ajudando essa startup por meio de uma contratação ou por meio de um M&A, às vezes, né, de fusão e aquisição e por aí vai. Legal. E como é que você caiu nesse mundo de inovação aberta? Meu filho, caí de madura, né? eu tenho uma formação em gestão de negócios de inovação porque foi uma coisa que a vida foi me levando, literalmente, nesse sentido. Eu trabalhava com relações internacionais, com a parte de internacionalização de empresas numa Câmara de Comércio, e eu comecei a me envolver muito pelos coworkings, foram eles que me puxaram. Porque me pediram... Foi aí que você entrou no ambiente de startups e empreendedorismo. Isso, porque me puxaram para desenvolver um projeto, esse projeto acabou não decolando muito, mas eu já estava nessa faculdade, então eu já queria empreender, já queria fazer um monte de coisa, e eu fiz como toda boa pessoa que não faz ideia do que quer fazer, fez. Eu fui trabalhar nos mais diferentes players que eu podia para entender o que eu queria fazer e o que eu gostava. Então, eu trabalhei, por exemplo, na 99, quando ainda era 99 Táxis, veja, faz tempo. Entendi o que era uma startup, entendi que talvez eu preferisse trabalhar com uma coisa muito mais de formação, de preparação dos empreendedores. Passei pelo Anjos do Brasil para entender como funcionava essa parte de investimento e aí decidi empreender. Falei, bom, entendido, legal. Já estava fazendo parte do ecossistema como mentora em algumas iniciativas, já estava indo para Hackathon, para Startup Weekends, enfim. E foi se abrindo essa porta. Dentro de algumas das iniciativas que eu trabalhei, de alguns dos serviços que eu prestei, acabei tendo contato com o Open Innovation. E aí, foi aí que eu entendi que era o que eu queria fazer. Então, era reunir pessoas, ajudar empreendedores, colaborar com novos produtos que pudessem gerar impacto positivo. E aí, comecei a me envolver. Legal. E nessa jornada de quanto tempo, mais ou menos? Quando que você saiu, por exemplo, da Câmara de Comércio e foi para 99? 2014. 2014. A gente está falando aí de quase 10 anos já nesse ecossistema. Nesse período que você passou, você já viu muita gente se auto-intitular líder de comunidade? Já? E é uma auto-intitulação correta? Eu acho que é uma coisa de percepção. Sendo muito honesta com você. Eu acho que muitos dos líderes de comunidade não sabem ou não se enxergam como líderes de comunidade porque eles estão extremamente engajados numa coisa que é um propósito para eles e que, de fato, eles fazem porque gostam ou fazem porque acreditam nisso. E, normalmente, pelo menos
os que eu conheço. Os melhores líderes de comunidade são aqueles que não têm a percepção de serem líderes até que alguém diga para eles que eles são. Então, um bom líder, ele normalmente é endossado pela comunidade como um todo. Ele passa a se tornar uma referência, não necessariamente porque ele disse para as pessoas que ele é uma referência. Alguém que diz que é líder de comunidade, sem ser reconhecido por ela, no final das contas é só espuma, né? Como a gente diz. Então, é só a pessoa que está ali... Ah, não, porque eu sou líder e na hora do vamos ver, todo mundo fica questionando aquela pessoa. E não é um questionar no sentido de discordância, é um questionar meio do, mas eu nunca te vi, você nunca fez nada, eu não sei quem é você. A comunidade não reconhece essa pessoa. Então, é um pouco de tiro no pé, sabe? Ou seja, não tem uma eleição, não tem um Não. corpo diretivo eleito, não tem uma instituição formada de maneira formal, né? Então, é meio que as coisas acontecendo de maneira orgânica, né? É um organismo vivo, a comunidade. Isso. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba também permitindo que coisas erradas aconteçam, né? Então, a gente sabe que, na tua vivência, você é uma das pessoas que mais lutou por ter uma conduta de boas práticas, um manual de boas práticas, uma entrada suavizada para quem quer entrar. Vamos para exemplos práticos. Aquilo que você já viu acontecer, que você pede para todo mundo que faz parte de uma comunidade para que esteja atento para que não aconteça. É um pouco delicado de falar isso, porque isso vai depender do grau de maturidade do grupo. Né? Então, uma comunidade que é muito nova, uma comunidade jovem, que está numa fase de formação, ela é muito mais difícil para as pessoas identificarem esses bad players, né? Essas pessoas que estão ali por interesse e que vão manipular os acontecimentos para se tornarem líderes ou se posicionar dessa maneira. Eu acho que é importante que a comunidade como um todo tenha um alinhamento para saber o que são valores ali, o que a gente aceita e o que a gente não tolera. Isso é muito importante. Numa comunidade que já é madura, a gente precisa tomar esse cuidado de não impedir a entrada de novas pessoas por um excesso de desconfiança, de repente, e, ao mesmo tempo, de não remover, né, ou de não alienar as pessoas que já estão ali há mais tempo, porque são as pessoas que detêm a história. Elas viveram aquilo, elas sabem o que aconteceu. Elas podem ser usadas como referência para uma pessoa que está voltando, para uma pessoa que quer entrar e que já, de repente, é conhecida no mercado, mas nunca participou, justamente para trazer esse background. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, uma pessoa que nunca participou do movimento de comunidade, mas alguém que já está nesse movimento há algum tempo, já observou condutas questionáveis, já presenciou coisas, já ouviu coisas. Então, tem muito de averiguar também. Eu sei que talvez você cometa uma injustiça com a resposta, mas eu preciso fazer essa pergunta. Quais são as comunidades, aquelas que você olha aqui para o Brasil e fala, cara, isso aqui para mim é um exemplo de começo, meio e encaminhamento, digamos assim, porque não tem fim, de boas práticas em comunidade? Aquela que você olha e fala assim, é referência. Cara, se vocês fizeram o que vocês fizeram ali, tá bacana. Eu tenho visto algumas, e são comunidades que estão... algumas já mais maduras, como a comunidade de Santa Catarina, que é fomentada pela CAT. Eu estava no começo, assim, é o famoso eu estava e eu vi. E quando eu estava na Anjos do Brasil, isso foi mais ou menos em 2015, eles estavam nesse movimento de trazer novos empreendedores, de fomentar o empreendedorismo local, de fazer conexão com as empresas. E hoje eles são super maduros. É uma comunidade que a gente escuta pouquíssimas notícias de má conduta, más práticas, vamos dizer assim. Então, é uma comunidade que está chegando num grau de maturação super interessante, porque deve começar a ter agora essa passagem de bastão de liderança, e é interessante de observar isso, e como eles vão fazer, que é legal de ver também. Você tem comunidades que estão numa fase ainda um pouco, eu não vou dizer inicial, porque não são comunidades que eu conheço tão a fundo, mas eu sei, por exemplo, o Jerimum Valley tem feito um trabalho super legal ali na região Nordeste. O Nordeste tem feito muito esse movimento de se reunir e de fazer... O pessoal do Rapadura Valley é incrível, né? Rapadura Valley, que é no Ceará. Só Luizes também. Então, você tem muita coisa que está sendo feita e que não chega aqui no eixo, porque a gente está muito ocupado. Os nomes são maravilhosos, né? Eu amo. Aqui em São Paulo, a gente tem o Sanduíche Valley, que é de Bauru. Sanduíche Valley? Bauru. Tem o Bruto Valley. Então, você vai tendo várias comunidades diferentes. E é legal, inclusive, ter esses nomes um pouco... característicos. Alternativos, mas característicos, porque ajuda a gente a se localizar quando a gente está falando. A de São Paulo chama 011, né? Chama 011. A do Rio, eu sei que tinha um movimento chamado Cariocas, agora tem algumas outras coisas. Tem o RJ, que é o consulado das comunidades. Então, tem muita coisa que está acontecendo.
E aí você começa a perceber essa movimentação. Na 011, por exemplo, que é uma das comunidades mais antigas do Brasil, e, enfim, por conta de concentração de pessoas, é inevitável que seja uma das maiores, se discute muito essa questão da liderança, porque é muita gente, com muitos grupos diferentes, com muitos interesses diferentes, óbvio, a grande maioria focada em fomentar empreendedorismo inovador, mas tem que alinhar muita coisa. Como é que eu passo esse bastão sem ter condição de preparar essa pessoa ou sem ter condição de fazer com que essa pessoa entenda plenamente a cultura da comunidade, porque ela acabou de chegar. E a pandemia meio que atrapalhou muito, porque em São Paulo a gente tinha muito essa coisa do evento. Você podia ir em um evento por dia, sempre ia ter alguém da comunidade ali, e você sempre ia ser muito bem recebido. Mas a pandemia freou isso. E aí ficou bem difícil. Eu lembro que tinha um evento, não sei se tem ainda, que é o Welcome Aboard 011, que a gente chamava carinhosamente de UASO. Isso. O Welcome Aboard era uma vez por mês, acontecia um evento em algum lugar, alguma empresa topava ser a host, né, ali do evento, e quem estava começando a entrar ia lá e gerava conexão e tinham dinâmicas para se criar network. É uma coisa incrível isso. É coisa que eu, por exemplo, imagino que deveria ser replicada no Brasil inteiro. Mas a gente está falando bastante de comunidade e não dá para deixar de fazer a conexão com inovação aberta, porque, querendo ou não, as corporates que olham para as startups e falam assim, cara, precisamos construir alguma coisa juntos, como você falou, de cocriação, de alguma certa forma, elas precisam estar atentas aos movimentos de comunidade também, né? Porque a comunidade, querendo ou não, ela proporciona troca de experiência. Então, se uma corporate tem uma má prática, automaticamente ela pode ser contaminada pelo movimento de comunidade. E você andou dos dois lados. Por muitos anos, e ainda anda dos dois lados. Ainda é referência comunidade, ainda é referência inovação aberta. Sentando agora na cadeira da corporate, o que você pode olhar e falar para outros pessoas que trabalham com inovação aberta e que querem ter um engajamento maior com comunidades? Quais são as boas práticas para isso das corporates? Bom, a primeira os melhores startup hunters, né, que são as pessoas que estão caçando as soluções dentro das corporações, são aqueles que estão envolvidos em comunidade. E é uma coisa que eu tenho visto muito pouco. Então, assim, a comunidade, a corporate, ela abre o desafio e ele fica ali e ninguém fica sabendo e não circula. Então, eu acho que isso é uma boa prática que deveria ser feita. A pessoa que trabalha com inovação aberta, ela precisa se envolver com a comunidade. E a gente não está falando aqui de se envolver politicamente ou de assumir iniciativas, mas como é que você vai conhecer as pessoas se você não está nem onde elas estão? É a mesma lógica para um marketing. Se você direcionar o seu produto para o cliente errado, você não vai vender. Então, eu acho que tem um pouco disso. Outras boas práticas é que eu acho que a corporação, às vezes, não entende que a situação do empreendedor não é a mesma dela. E o que eu quero dizer com isso? Não dá para você querer pagar o empreendedor em 90 dias. E também não dá para você pedir para ele te prestar um serviço gratuito e muito mais desenvolver um produto para você de graça só para ver se funciona. Então, essas pequenas questões assim, elas vão gerando muito atrito. E aí o empreendedor fica com uma péssima visão da corporação e vai ficar com de qualquer outra, porque é um aprendizado que foi muito ruim para ele. E a corporação acha que todo empreendedor é folgado. Então, uma boa prática é entender que ninguém é obrigado a te atender de graça. Você pode negociar valores. Você pode negociar um piloto mais barato por um curto período de tempo, para você não renovar um contrato por ad eterno ali. É preciso tentar desburocratizar internamente, para você acelerar essas contratações e flexibilizar algumas coisas, entendendo que esses empreendedores têm demandas e momentos diferentes. E aí, começar a colocar pessoas da comunidade. Você não precisa necessariamente de uma comunidade local. Alguém que atue com comunidades para ser o caçador de soluções. Isso já ajuda, porque essa pessoa já está transitando ali. Ela já sabe quem é quem. Se ela não souber quem sabe, ela vai descobrir. Então, ela vai tentar ir atrás para acessar outros empreendedores. E aí você consegue também continuar descentralizando a inovação. Então, se eu só faço parte da comunidade de São Paulo, eu só vou trazer soluções de São Paulo. Se eu me conecto com outras comunidades ou outros líderes de comunidades, eu consigo trazer soluções que talvez não estejam tão evoluídas quanto São Paulo, quanto as que estão aqui, mas que são tão boas quanto, e eu ajudo a fomentar outros locais de inovação também. Ou seja, não é só estar aberta para inovar, mas estar aberta para entender que talvez o teu principal investimento seja trazer um hunter, trazer quem seleciona as startups de alguém da comunidade. Sim. Que tenha
penetração na comunidade a ponto de saber levar a mensagem para regiões mais distantes. E tem uma outra coisa aí. A corporação precisa entender o papel dela dentro da comunidade, dentro do ecossistema. O meu papel não é só jogar dinheiro no ecossistema. O meu papel é ajudar esse ecossistema a se desenvolver também. Porque se ele não se desenvolve, uma hora não tem solução para mim mais. E aí eu vou ter que desenvolver internamente. Às vezes é caro. E eu não tenho tempo. Até eu terminar de desenvolver, meu concorrente já fez. Como uma startup. Então tem muito dessa... Você ainda vê acontecendo muito isso? Você acha que as corporações já entenderam esse game? Ou você ainda acha que elas vão ter que remar um pouquinho para compreender como é que funciona? Algumas já entenderam. Algumas? Mas foram algumas que fizeram o movimento de trazer gente da comunidade para trabalhar. Mas você está falando algumas. A maioria delas você acha que ainda não? A maioria não. Não entendeu? É assim, as que já ouviram estão nadando de braçada. Estão fazendo... experimentações inúmeras, estão ganhando nome dentro do ecossistema, estão ajudando de fato os empreendedores. As que não entenderam, elas estão ouvindo aquela vozinha no fundo da cabeça, mas ainda estão achando que é só um ruído, sabe? Não caiu a ficha ainda. Uma das suas atribuições, ou dos seus empregos, ou das suas atividades, é ser investidora anjo também de startups. E... falando de investimento, vou tentar fazer o link com inovação aberta, que a gente teve alguns papos já falando sobre CVC, Corporate Venture Capital, né? que é um movimento das corporates, das grandes empresas, fazendo investimentos ou ajudando a construir negócios, startups, obviamente como sócio. Né? Qual que é a diferença entre um CVC e uma inovação aberta? Ou eles estão ligados, ou é a mesma coisa? Depende da empresa e da estratégia que ela segue. A maioria das empresas entende que uma área de inovação vai necessariamente compreender CVC junto. Algumas já têm essa separação. Então, eu vou experimentar com startups aqui, ver o que é interessante contratar ou não, e talvez no futuro eu faça uma aquisição. Ou eu faça um aporte nessa startup. Isso normalmente quando você tem área separada. Mas qual que é a tua visão? Você acha que tem que ter os dois? Inovação aberta e CVC? Eu acho que é importante porque tem algumas startups que já não precisam mais ficar criando coisas. Elas são interessantes como potencial modelo de negócio, como um novo produto, como alguma outra coisa que não é resolver uma dor interna sua. Você tem alguma empresa modelo assim que já faz um CVC muito bem? Olha, eu vou falar do meu conhecimento. Eu sei que, por exemplo, no BV houve uma série de aquisições de startups que já estavam em grandes estágios ali, não necessariamente só aquisição, mas também aporte, porque eram startups que estavam, de fato, alinhadas com a estratégia da empresa. Então, você tem, por exemplo... É que eu não sei se eu posso falar o nome da empresa, eu sei que já foi um pouco divulgada, mas para algumas coisas de Open Finance, por exemplo, já teve muita coisa que conseguiu ser suprida por essas empresas e, obviamente, isso fez brilhar os olhos e foi feita uma parceria. Tem algumas outras empresas já que começaram esse movimento que entendem que eu posso até adquirir o produto, mas majoritariamente eu quero entrar com um pedaço. Então, você já me atende, mas eu quero mais do que só ser seu cliente. Eu preciso, de repente, fazer isso com uma estratégia de mercado para ter uma exclusividade, para fazer sentido para esse empreendedor não vender para o meu concorrente. E olhando do outro lado, como é que as startups fazem para estar perto de corporates que trabalham com inovação aberta? Porque eu entendo que existe a necessidade das grandes empresas de conectar as startups, mas existem startups que têm interesse em vender também ou em trabalhar numa cocriação junto. Como é que aquela que ainda não está conectada, como é que ela chega perto desse tipo de corporação? Aí é um trabalho de formiguinha, porque a grande maioria das empresas que estão trabalhando com inovação aberta, estão de fato recorrendo ao ecossistema, divulgam isso. Então, você vai ver em postagens do LinkedIn, você vai ver no Instagram, enfim. Todas as redes sociais da empresa, no geral, elas avisam. Alguns dos hubs, eu não sei se posso falar nomes aqui. Pode, deve. Por exemplo, o Distrito fazer esse trabalho de divulgar chamados, por exemplo, que não necessariamente são editais, mas programas de inovação aberta. A Liga Ventures eu sei que faz também. Tem uma série desses players que estão fazendo essa movimentação. Para esse empreendedor que, vamos dizer assim, chegou agora, né? Ele precisa entender qual é o perfil de potencial cliente dentro dessas corporações para ele e ver se ela tem um programa de inovação aberta efetivamente. O que acontece muito? Às vezes a pessoa de inovação aberta conecta com a startup querendo usar a solução, né, de contratar, fazer uma experimentação, e esse empreendedor começa a tentar forçar um investimento. A pessoa de inovação aberta não necessariamente é a pessoa que tem o cheque. Então, também fica
meio torta de climão, assim. Então... Ou seja, a pessoa vai abrir portas para você, vai te colocar para dentro do processo, mas não é ela que vai pôr cheque, né? Entendi. E aí acontece muito, por exemplo, no meu caso, eu tento manter uma comunicação muito clara com esse empreendedor. Então, ó, eu não sou a pessoa que faz os aportes aqui, eu não sou a pessoa que toma essa decisão, vou te encaminhar para a área. Só que o problema é que esse empreendedor começa a me pressionar para ter uma resposta. E aí eu tenho que parar de atender startups que eu, de fato, posso atender e que estão em linha com a minha tese ou com o que eu preciso fazer para responder esse empreendedor. Mas aí fica chatão. Falar não é ruim, né? Eu não posso falar não se a resposta não cabe a mim. Entendi. Então, se está na área de CVC, quem tem que falar o não Mas e na parte do Shark Tank, por exemplo, que faz eu 6 falo anos, não. é isso? Mais ou Então, menos. 6 anos que você já faz avaliação de startup para entrar no Shark Tank. Qual que é o grande desafio? É falar não mesmo? Para startup? Falar, cara, você não está preparado, ou não é para TV, ou isso aqui não vai funcionar? Porque eu sei que é um negócio que ao mesmo tempo te faz sofrer, mas é um negócio que você gosta pra caramba de fazer. Sim. Porque você Não, a parte do não é um negócio que eu gosto pra caramba. Não, mas você gosta de conhecer novas ideias, você gosta de entender como é que tá o mercado. Qual que é o maior desafio de ser avaliadora e dizer quem vai e quem não vai para um programa tão importante, tão referenciado como o Shark Tank? A palavra final não necessariamente é nossa. A função dos avaliadores ali é muito mais de ajudar a produção, vamos dizer assim, a entender se é um bom negócio, se não é meio... Eu vou apresentar uma coisa que pode ser muito interessante, mas é um deal ruim. Então, a gente tem muito esse trabalho de... Olha, empreendedor, eu acho que seu valuation está um pouco equivocado aqui. Ou esse plano não faz sentido, ou coisas um pouco assim. E a gente tem muito essa função de debater com a produção se faz sentido do ponto de vista de negócios. A gente precisa considerar que o Shark Tank é um programa e que muitas vezes ele tem que olhar para o entretenimento também. Sim. Então, se passa um negócio que as pessoas acham, vamos dizer assim, bizarro ou muito fora do padrão, provavelmente tem também o viés do entretenimento ali que precisa ser levado em conta. Uhum. Então, a gente é muito taxativo no sim e no não quando é um bom negócio ou um mau negócio. Uhum. Mas não, a gente toma a decisão final. Entendi. Então, tem um pouco disso. E tem muito também de observar o comportamento do empreendedor durante essa reunião. Porque não é uma reunião suave, né? Não é um negócio tranquilo. A gente Ele vai apanhar, tomando né? um café. A gente vai fazer perguntas e se cair em contradição, a gente vai continuar perguntando. Porque a gente precisa ter clareza do que está sendo apresentado ali. Ou seja, o cara não é só chegar lá e apresentar para os jurados, ele passa por um processo antes. Tem um processo. Então, o LinkedIn deve ser uma loucura, né? Um pouco. É do dia. É do dia? Mas como é que é esse processo? Quantas startups você avalia assim, para uma temporada, mais ou menos? Nós temos um time, né? Em geral, são 5 a 6 avaliadores. A gente fala aí de, em média, 150 a 200 candidatos, né? Não só startups, mas candidatos como um todo. Caramba. Ou seja, de fato, o LinkedIn é uma loucura. Eu acho que o LinkedIn das pessoas que fazem a primeira seleção deve ser pior. Que aí é a produtora propriamente dita, né? Eles já vão eles fazem esse primeiro filtro e passam para vocês avaliarem para depois aí sim endossar para ir para a gravação. Sim, porque ali não dá para simplesmente deixar qualquer um passar. Tem que ter o perfil do programa, tem uma série de coisas que precisam ser respeitadas ali, até porque a gente não pode mais só aceitar sempre a mesma coisa. Então, tem cuidado com diversidade, com temas, com produtos, com formatos, enfim, uma série de coisas. Entendi. Eu vou voltar um pouquinho para o tema de ambiente geral de empreendedorismo no Brasil, porque a gente está vivendo um momento um pouco conturbado, eu diria assim. Mas eu queria a tua visão de quem já está há 10 anos acompanhando, liderando, fundando, avaliando. Alguém que é um player relevante, que é uma voz ativa, uma voz que as pessoas param para ouvir, não à toa você está aqui. Mas eu queria um pouco da tua avaliação de o que a gente está vivendo agora, que, do ponto de vista de movimentos políticos, de relações com o governo, de movimentações de comunidades, que está fazendo esse momento ser tão conturbado. Assim, a gente está vendo muitos layoffs acontecendo, não só em startups, mas em entidades também. Eu acho que é importante ouvir a tua voz agora. Qual que é a tua avaliação? Para quem não participa dos grupos que você participa, como é que a gente tira um pouco da opinião da Laura de lá e coloca aqui para gente? Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que avaliar, né? Eu acho que a gente já conversou várias vezes sobre
sobre, enfim, como formar a própria opinião e como entender como isso funciona, para mim sempre vai ser uma conjunção de fatores. Então você tem ali pessoas, fatos, momentos, sentimentos, o que quer que seja. A gente ficou. E agora pode me xingar do que você quiser, Bruno, que a gente já. Né? Não pode xingar. Mas a gente ficou um tempo num momento ali de pandemia e porque teve essa ruptura de formatos de governo. A gente está falando de coisas de esquerda e direita mesmo. Sim, claro. Em que muita coisa mudou, muita coisa parou e muita coisa voltou. E agora a gente tem um governo que, enfim, é muito diferente do anterior, por princípio, e esse governo está começando a se entender e ver o que tem para fazer, o que vai retomar, o que não vai, o que vai criar, enfim. Você tem isso. Isso gera uma instabilidade de saída. Então, acho que mais uns meses aí para isso se organizar. Os layoffs vão acontecer. E vem mais. Eu não acho que vai parar agora. Por quê? Todas aquelas startups que ganharam grandes rodadas e que precisaram vamos dizer assim, inflar mesmo, para poder suprir aquela demanda e entregar os resultados, agora já estão no momento de reorganização. Então, esses layoffs vão acontecer. Se eu tenho 10 pessoas, eu só preciso de 5, eu vou precisar mandar 5 pessoas embora. Agora, uma coisa que a gente precisa avaliar, eu acho que é um cuidado com o perfil das pessoas que estão ficando e das que estão indo. E o que eu quero dizer com isso? Não dá para você, por exemplo, ser inocente a ponto de achar que aquele pouco tempo de convivência do sênior com o júnior faz com que o júnior seja um sênior e mandar o sênior embora. E aí você desprofissionaliza a sua empresa. Você ficou ali 2, 3 anos trabalhando para isso e agora você vai mandar todo mundo que detém a cultura sendo formada para a rua. Isso, eu acho que é um pouco de loucura. Assim, é desprofissionalizar um ambiente no qual você investiu tanto para profissionalizar. Então, isso vai acontecer em entidades, isso vai acontecer em empresas, e isso começa a gerar mais distúrbios, vamos dizer assim, dentro das comunidades. É uma sensação de medo. Eu estou trabalhando aqui, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, eu não sei se eu vou ter emprego amanhã, eu não sei se a minha startup vai quebrar amanhã, eu não sei se, sei lá, aquele evento vai valer a pena, eu vou investir meu dinheiro para ir e aquilo vai ser um problema. Então, tem muito dessa questão. O que começa a ficar problemático é quando a comunicação passa a falhar. E aí você é o cara da comunicação, vai saber melhor do que qualquer pessoa o quanto isso pode ser problemático. Se a gente já está passando por instabilidades políticas, e a gente não está falando aqui sobre conflitos, a gente está falando sobre ajustes. Sim. Se a gente já está passando por essas instabilidades dentro das empresas, dentro das entidades, a gente não comunica isso abertamente com as pessoas que estão envolvidas, e principalmente aquelas pessoas que estão dentro do mesmo grupo, da mesma comunidade, do mesmo ecossistema, principalmente se eu sou um player relevante, você começa a gerar mais medo. E esse medo vai gerar comportamentos agressivos, vai tirar muita gente da comunidade, e perder essas pessoas nem sempre é bom. Vai permitir com que as pessoas, vamos dizer assim, que não estão tão bem intencionadas, comecem a dar seus passos para serem reconhecidas como lideranças, e as boas práticas, a cultura, vai tudo para o balde, assim, acabou. Então, você tem uma série de coisas que vão se desdobrando e que não são saudáveis. E que começa aí, como você usou esse termo, começa a contaminar a coisa inteira. Então, imagina a gente contamina a comunidade de líderes de comunidades dentro do ecossistema, a gente contamina todo mundo, você implode o ecossistema de inovação do país. Apagão, acabou, fim. E aí tem que começar tudo de novo. Entendi. E olhando para esse cenário, esse panorama que você deu agora de momento, você falou bastante de medo, de incerteza, de layoff, mas dá para extrair disso tudo de que a gente está vivendo um momento de racionalização de uso de verba em startup, ou seja, eu falo, tenho 10, eu não preciso de 10, eu preciso de 5, vou mandar 5 embora. E aí, num dos PRCast, a gente discutiu aqui, falou que a entrada de dinheiro, ela ainda acontece, mas ela acontece de uma maneira um pouco mais racional. Eu queria que você deixasse aqui a tua visão para quem está entrando no mercado agora e o teu recado para quem está no ecossistema de uma certa forma, até não como mensagem final, porque a sua mensagem final vai ser outra, mas eu diria que é a penúltima mensagem. O que a gente pode esperar no curto prazo? Tá? Porque não é de 5 anos que eu quero saber, sei lá, até o final de 2024. O que quem está nesse mercado, no ambiente de startups, pode esperar de grande novidade, de grande movimento e de tendência? Daquilo que você vê como empreendedora, referência em comunidade, líder de comunidade e especialista em inovação aberta. Eu percebo um movimento... Vamos por players aqui, né? Então, assim, eu percebo o movimento das corporações, por exemplo, porque elas também passam por layoffs. A gente só não fica tão chocado porque não é tanto do nosso meio.
Tá todo mundo preocupado em trabalhar melhor, de maneira mais eficiente, com racionalidade, como você falou. Então, qualquer solução que faça com que as pessoas possam trabalhar melhor e não necessariamente mais, ajuda. Qualquer coisa. Então, se você quer empreender, eu acho que pensar em como tornar a vida dessas pessoas mais fácil pode ser melhor. A gente não está falando sobre substituição de pessoas por máquinas. Eu não acho que a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Eu acho que a inteligência artificial vai permitir que todo mundo seja mais estratégico do que operacional. E acho ótimo. Então, eu acho que esse cuidado é um que a gente vai precisar ter. Então, de olhar também com um pouco de otimismo, mesmo que seja um momento um pouco mais difícil. Eu acho que os líderes de comunidade vão começar a assumir um papel muito, muito forte, porque os líderes de comunidade, eles são, vamos dizer assim, para muitas pessoas, a referência. Então, assim, poxa, o circo está pegando fogo, por que aquela pessoa não está correndo? Talvez aquela pessoa esteja vendo alguma coisa que as outras não estão. Talvez o líder tenha a função de dar voz para essa pessoa, talvez o líder seja essa pessoa. Então, como é que a gente faz para um lugar onde está todo mundo em pânico, as pessoas manterem a calma e a racionalidade? Para mim, essa é uma tendência. Eu acho que a gente vai ver muitas comunidades e muitos líderes novos subindo e de maneira positiva, e que agreguem e que tragam essa oxigenação que a gente precisa. Ao mesmo tempo em que a gente vai ter uma necessidade das velhas lideranças se renovarem. Porque não adianta você achar que vai ser assim porque sempre foi assim. E aí isso começa a trazer muito problema para dentro. Eu vejo também, principalmente órgãos públicos, eu não sei se é necessariamente público, eu corro o risco de estar cometendo uma gafe aqui, mas, por exemplo, o Sebrae, que tem muito do público e que faz muitos programas abertos e tudo mais, se fortalecendo como referência, porque ela precisa, de alguma maneira, se justificar. Ela precisa justificar a própria existência e ela precisa justificar para as pessoas o que ela está fazendo. Então, você vê uma movimentação muito grande. O Sebrae super engajado com o Neon, que foi um evento incrível. Você vê o Sebrae provocando a realização de eventos em comunidades descentralizadas. O movimento do Catalisa para poder fazer com que essas pessoas acessem conhecimento. Então, tem muito dessas coisas acontecendo. Eu acho agora que as corporações também vão começar a pensar em boas práticas, porque quem não acordar para isso vai ficar para trás, e vai ficar muito para trás. Boa. A minha última pergunta precisa de uma pequena perguntinha antes. Quantos grupos de WhatsApp você participa? Mais ou menos, de empreendedorismo e comunidade, assim, quantos? Mais ou menos, dá uma estimativa, uns 40? Uns 60, 80, mais ou menos. Tá. Eu conheço você há muitos anos, eu sei que uma das suas marcas registradas é ensinar todo mundo a não terminar um pitch, uma apresentação, uma palestra com... É isso. Jamais termine falando é isso, certo? Sim. Então, isso você já sabe, que se você acompanhar a Laura há muito tempo, você vai saber. Agora, o que eu queria que você deixasse de mensagem final é o que a Laura nunca falou nesses 60 grupos de WhatsApp sobre empreendedorismo, liderança e comunidade, que você gostaria de falar e até hoje não conseguiu, não teve tempo ou não quis alimentar um debate, mas que é uma opinião importante. Eita. Correndo o risco de consequências posteriores, o que eu diria para todo mundo que entra no ecossistema de empreendedorismo e de inovação e que é uma coisa que é pouco praticada, e é uma frase já quase batida, tenha coragem e seja gentil. Então, assim, vai ser difícil. Você vai ser questionado. E dependendo do recorte que você tem, você vai ser mais questionado. Então, é o que a gente fala da diversidade. Uma mulher é mais questionada do que um homem, e aí a gente já teve esse debate também. Uma pessoa preta provavelmente vai ter que se provar muito mais do que uma pessoa branca. Uma pessoa de região periférica vai sofrer mais do que uma pessoa que está no centro. Enfim, você vai ter, né, 1 milhão de recortes aí. Mas isso não deve tirar a sua coragem. Vai ser difícil. E aí, quando a gente tem coragem, a gente pode cobrar transparência, a gente pode cobrar apoio, a gente pode oferecer apoio, e a gente sabe que algumas brigas vão valer a pena e outras não. Então, já parto daí. Ser gentil é o mínimo que a gente pode fazer com relação a outras pessoas. Primeiro, porque é de graça, gente, incrível. É de graça, tem em todo lugar. E segundo, porque eu acho que a gentileza que a gente dá é a que a gente provavelmente recebe. Então, eu não fico perto de pessoas que me tratam mal. Eu imagino que você também não. Se a comunidade está sendo nociva para você, ou você vai para alguma que seja boa, ou você faz o esforço e tem a coragem de exigir que isso aconteça na comunidade onde você está. E, às vezes, você vai arcar com as consequências das suas escolhas. Então, eu iria por esse lado. Baita no conselho. Laura Gurgel, muito obrigado mais uma vez por ter vindo Obrigada. aqui, ter falado sobre tantas coisas importantes, sobre temas que eu acho que são
importantíssimos para a comunidade, para quem é empreendedor, para quem está no ambiente de inovação. Foi um prazer ter você aqui. E venha mais vezes, a gente deve ter outras temporadas, a gente vai atualizar esse papo ainda para entender se as suas projeções se concretizam. Mas, mais uma vez, obrigado, viu? Foi um prazer. Obrigada. Venho e exijo café, porque café daqui é bom demais. Vamos venham, tomar. Quando eles convidarem, venham. Valeu, obrigado. Muito obrigado pela companhia em mais um episódio do PRcast, hoje com Laura Gurgel. Fique por dentro das nossas redes sociais, nos siga nos diversos perfis que a gente sempre adianta os principais nomes que vêm aqui para essa temporada e tenho certeza que são pessoas importantes com opiniões relevantes para o ambiente de inovação. Além de nos seguir nas redes sociais, ative as notificações nas plataformas, principalmente no YouTube, nas plataformas de áudio, para ficar por dentro e acompanhar as opiniões, o debate, as discussões e aquilo que vai ser tendência no ecossistema de inovação e startups no Brasil. Muito obrigado e até o próximo episódio do PRcast.